Boa noite, igreja. Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Queridos, estamos aí na semana do aniversário da igreja. Começa na sexta-feira, só para lembrar os irmãos, né? Então sexta-feira começam os cultos, né, de celebração pelo aniversário da Igreja Batista em Itatiaia. 20 anos, né, que nós estamos completando. A gente conta desde 2004, quando nós começamos o trabalho com missão. Nós só vamos contar como igreja emancipada, seria de 2009 para cá. Aí seria 15 anos, né? Mas a gente conta tudo, né? A gente conta todos os anos aí que a gente está aqui proclamando a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, a obra redentora, salvadora, libertadora de Cristo em nossas vidas, e permitindo que Ele faça das nossas vidas o instrumento para que outras vidas possam ser alcançadas. Aqui em Mateus capítulo 7, diz assim, versículo 24: todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, combateram contra aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. É interessante aqui, irmãos, que a rocha, aqui não é, a gente fala assim, mas a rocha é Cristo. A rocha, nesse caso aqui, nós estamos falando de Cristo. Nesse caso aqui está falando sobre o ouvir e o praticar a palavra de Deus. O Senhor Jesus está dizendo, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Então eu digo o seguinte: ouvir e conhecer a palavra de Deus é maravilhoso, mas não é suficiente para nos manter em pé diante das situações que muitas vezes vêm para bater contra a nossa vida, né? Aqui é colocado que não adianta ouvir, não adianta apenas conhecer, é necessário praticar. Em outras palavras, não adianta muito a gente saber sobre amor sacrificial se nós não praticarmos amor sacrificial. Não adianta muito nós sabermos sobre perdão se nós não praticarmos o perdão. Não adianta muito nós sabermos sobre evangelismo e nós não evangelizarmos, né? Tem uma frase que diz: ouço, esqueço, vejo, guardo na memória, pratico, compreendo. Então o último estágio, que é a compreensão, só vem quando a gente pratica. Uma pessoa, ela só se torna hábil no exercício de evangelizar quando ela pratica o ato de evangelizar. Ela vai evangelizando pessoas e aquilo se torna natural para ela. Ela já sabe os textos, ela já sabe quais versículos bíblicos se encaixam naquela conversa, naquele diálogo. Por quê? Porque ela está praticando. Agora você pega um crente que nunca evangelizou ninguém e você coloca diante de uma pessoa para evangelizar. Ele sabe, ele conhece a palavra, mas porque ele não pratica, muitas vezes ele não consegue se sair bem, ele não consegue ter desenvoltura, né? Então eu vejo assim, irmãos, ouvir, conhecer é importante, mas praticar é o que fecha essa situação na nossa vida. Nós precisamos construir vamos dizer assim, um alicerce firme debaixo da nossa vida, baseado numa vida prática do Evangelho e dos propósitos do Evangelho que coloca para nós, porque é isso que vai nos manter em pé quando as situações ruins ou difíceis da vida vierem e combaterem contra a nossa vida, as quais são representadas aqui nesse texto pelas chuvas, pelos rios e pelos ventos. São essas situações que representam as situações muitas vezes negativas que vêm bater contra a nossa vida, mas se nós estivermos alicerçados na palavra, vivendo uma vida de prática da palavra, as situações vêm, batem contra nós, mas a gente permanece em pé. A gente permanece em pé, porque a prática da palavra vai forjando dentro de nós uma sustentação espiritual que nos mantém em pé diante das adversidades, diante das tentações, diante das provações e diante do próprio juízo de Deus.
Porque não basta conhecer, a gente tem que praticar aquilo que a gente conhece. Então o Senhor Jesus ele diz que aquele que conhece e pratica é semelhante a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Quando vierem as situações que combaterem contra a sua vida, não vão conseguir derrubá-lo. Mas ele também diz que aquele que só conhece e não pratica é comparado a um homem imprudente que construiu sua casa sobre a areia. Vai vir a chuva, os ventos, vai correr os rios, vai bater na casa e a sua queda será inevitável. Então por isso nós, nessa noite, a gente precisa despertar, a gente precisa conhecer a palavra, mas a gente precisa praticar a palavra. Amém, igreja? Conhecer e praticar, conhecer e praticar. Se nós só conhecemos, nós corremos o risco de nos tornarmos religiosos, apenas religiosos, né? Porque não compreendemos na profundidade a vida espiritual que está por trás da letra. Por isso que tem um texto na Bíblia que diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Porque a palavra de Deus ela não é apenas letra, ela é vida, né? E essa vida do Espírito que está por trás da letra, ela começa a se manifestar na nossa vida à medida que nós obedecemos a palavra e praticamos a palavra. Ela vai se manifestando em nós e através de nós. Então que nós, como Igreja Batista Itatiaia, como crentes dessa igreja, nós possamos ser crentes prudentes. Estamos construindo a nossa casa sobre a rocha, porque estamos ouvindo, conhecendo, mas acima de tudo estamos praticando a palavra de Deus na nossa vida. A gente pratica o amor sacrificial, a gente pratica o perdão, a gente pratica o viver em santidade, a gente pratica a renúncia do nosso eu para fazer a vontade de Deus, a gente pratica aquilo que Jesus propõe para que nós possamos seguir os seus passos. Por isso nós podemos permanecer em pé. Amém, igreja? Queridos, mais uma vez eu quero só relembrar, sexta-feira, vamos fazer força de estarmos aqui, né? Na sexta, no sábado. Eu fico preocupado com o sábado, porque geralmente as pessoas vêm na sexta, vêm no domingo e esquecem do sábado, né? Sábado o pastor Marcos vai estar aqui, homem de Deus, né? Então eu quero que você faça um esforço para vir aqui. Por exemplo, o Ministério de Louvor vai ter que estar aqui uns 3 dias aí, né? E se a gente vem aqui para louvar, você pode vir para louvar conosco, para cultuar, para celebrar, né? Irmã Ana, Irmã Maria Palmira, que fazem parte do início da igreja, tem que estar aí, né? Porque vai ter momentos em que eu vou orar, vou chamar as irmãs aqui na frente, para a gente estar honrando as irmãs como irmãs que começaram o trabalho conosco. Assim também a gente vai fazer com os irmãos que atuam nos ministérios da igreja. Então é necessário que os irmãos estejam aí presentes. Amém, queridos? Então vamos ficar em pé para louvarmos a Deus com alegria em nossos corações. Nós somos feitos para o louvor da glória de Deus, então temos que louvá-lo, temos que engrandecer ao Senhor em nossas vidas. Teu nome, ó Deus, exaltarei, tua majestade levantarei, para sempre te proclamarei, e o meu louvor elevarei, porque digno és tu, Jesus. Então com alegria, vamos estar cantando esse canto.